Ricardo, tudo bem? Tudo bem, você? Ricardo Torreano do Super Lopes. Pessoal, estamos aqui ao vivo, que não é ao vivo, porque vai ser passado depois, mas ao vivo agora, na APA Show 2024. Ricardo, primeiro de tudo, um obrigado especial para você estar aqui depois do que você falou, antes da gente começar, que você veio e nós estávamos como uma das coisas principais aí da tua agenda. Você poder vir bater esse papo com a gente. É uma honra estar aqui com um cliente, com um parceiro e poder trocar essa ideia. Seja bem-vindo. Ô Paulo, obrigado aí, obrigado o pessoal que vai assistir aí. Espero contribuir aí com a galera, que todo mundo estiver assistindo aí. E, pô, tô bem feliz aqui de ser convidado. A Infoprice é um parceiro aí de muito tempo na minha carreira já e sempre me ajudou nos meus desafios. Vamos lá bater esse papo aí. Bora, então falando de carreira, dado que você falou, cara, me conta como que você chegou aonde você está agora, porque você está com muita coisa no seu prato, gestão de categoria, pricing, inteligência, tá fazendo um monte de coisa, tá no Lopes, mas conta um pouco de como que você chegou aí, sua trajetória. Beleza, eu iniciei em operações, comecei no GPA, trabalhei lá 11 anos. Trabalhei em diversas frentes lá, trabalhei em expansão e aí fui para o escritório, trabalhei um pouquinho em cada área lá, fiquei bastante tempo em GC lá, trabalhei nas estratégias de BU lá, que como são muitas bandeiras, mas basicamente foi muito tempo em GC lá. Depois tive uma passagem no Dia, fiquei 2 anos no Dia, fiquei com planejamento promocional lá a princípio, mas depois fui absorvendo algumas outras cadeiras e estou no Lopes desde setembro. Como você falou, é uma cadeira grande com vários desafios, né? Apesar de ser uma empresa menor do que as outras duas que eu trabalhei em faturamento, etc., mas são desafios de gente grande, né? Uma região muito competitiva, e por ser uma empresa menor, a gente precisa ter essa junção das atividades, que faz total sentido no final do dia, porque conversam muito, as estratégias conversam muito, né? Então é preciso ter ali o produto certo, o sortimento certo, para conseguir fazer o preço certo e também conseguir olhar o mercado, que é um mercado particular, né? A gente tem ali 50% das nossas lojas dentro de Guarulhos, a gente precisa olhar ali dentro da nossa cidade natal, mas também tem os outros 50 espalhados, então essa inteligência comercial também é muito importante para você conseguir, com essas três, colocar o cliente no centro e conseguir tomar as melhores decisões para ele. Eu entendi por que você falou aí de fato, né? Porque você falou que a gente acompanha você faz um tempo. É porque de fato, por onde você passou, a gente. Provavelmente você já teve contato com a gente lá atrás, né? E seguiu o treino em todas as experiências. Agora, cara, vamos lá. É muita coisa, né? Categorias, price, inteligência, sabe que tem desafio, a torta direito, um ambiente competitivo, sim, a zona onde vocês estão, a gente sabe que é uma zona bastante competitiva. No final você fala, minha cidade, mas cara, a gente tá falando de uma puta de uma região metropolitana conurbada, então assim, é competidor de tudo quanto é lado, tem um monte de desafio. E hoje, antes da gente começar, você também falou outra coisa, você, cara, tô com muita coisa para colocar de pé, muita coisa para implementar. O que você encara que hoje, 2024, é desafio do setor supermercadista, e especialmente olhando pela tua ótica, que é essa ótica de inteligência de mercado, né, mas bem lato, entrando no pricing também. O que é desafio hoje? O que precisa ser resolvido? O desafio, sobretudo quando a gente fala sobre supermercadista, é ver se essa guerra de preços com o atacado, que no final o cliente ele não vê essa barreira de canais, né? Ele está ali, ele precisa comprar. Então a gente tem hoje o atacado representando quase 50% da venda ali, mais ou menos, dependendo da região. Só que você não tem essas condições, né? Você não tem o mesmo poder de compra, então como que você consegue fazer uma precificação inteligente ali para que você consiga ser barato, mas também através de outros atributos você consiga conquistar esse cliente, né? Hoje eu vejo o principal
desafio é essa competição que não é necessariamente uma guerra de preço, mas é que o negócio foi se transformando numa guerra de preço, porque o atributo do maior concorrente hoje é preço, né? E aí, como a gente não consegue competir em pé de igualdade, outras frentes, como o sortimento, também uma área de serviço, ela vai conseguir ajudar ali a contornar e para que você consiga ter um desempenho ali favorável e positivo na sua organização. Então é como competir de forma inteligente, né? O principal... Porque o que você falou é fato. Você, cara, a gente está falando de players muito grandes, você não vai conseguir bater estrutura de custo, até pela questão do formato, né? É difícil você bater estrutura de custo, mas existe espaço para todo mundo, desde que você saiba, como você falou, qual que é o teu objetivo, qual que é o teu fim, qual que é o serviço que nós, como companhia, levamos ao consumidor. Exato. E aí, como que você, além desse, você tem proximidade, a gente tem uma proximidade muito forte, né? Então o consumidor está perto da gente e ele vai escolher, a maior parte das vezes, a gente para fazer essa compra, mas não precisa ser só por conta da proximidade, né? Ele pode fazer uma decisão um pouco mais racional, escolhendo a gente e a gente sabendo quais brigas a gente vai tomar com cada concorrente. E o que o pessoal assusta muito é quando a gente fala de atacado, né? Fala, não tem custo, você não precisa bater o cara, você precisa entender qual que é a curva que ele está fazendo de movimentação de preço e você acompanhar essa curva dentro dos seus limites e entregar isso para o seu consumidor. Exatamente, até porque quando a gente fala de sensibilidade de preço, que é a tecnologia para colocar o que o consumidor enxerga, não é só representatividade da venda, são vários fatores, né? Então, quanto que o cara compra esse item, qual frequência ele compra, a penetração que tem cada tipo, que item que puxa qual outro item, e obviamente a venda também. Então, tendo esse entendimento, você vai saber o que é super sensível ao consumidor, e nesse sim você quer passar uma imagem boa de preço, mas cara, você tem que recompor nos demais, porque você está dando serviço, você está dando um mix diferenciado, você está dando a proximidade. E o limite você não está dando fila no caixa, o limite de quanto mais, né? O desafio é esse, quanto mais o cliente está disposto, ele percebe que aquilo ali é um desembolso que ele pode prever ou ele vai segurar para fazer uma outra compra, né? Então, o grande desafio é isso, não é aumentar preço indiscriminadamente, mas saber ali qual que é o limite do seu consumidor, que é quase uma mágica ali, para você saber esse limite, porque é um limite difícil quando você baixa ele, né? Você subir preço é muito difícil. Então, quando você está num limite mais baixo, você está numa zona muito perigosa, né? Para você subir preço é muito custo, e não só os clientes, né? Toda a cadeia dentro da empresa reclama, o pessoal da loja já começa a sentir essas diferenças. Então, o subir preço é um tema muito sensível. A gente tem muito ainda aspectos históricos, né, de hiperinflação, ainda tem uma galera com isso na cabeça, né? cultural muito forte e muito preocupante. Tanto do cliente quanto da gestão, né? Porque, meu Deus, se eu subir preço, o que acontece? Porque já chegou até de compradores reclamar comigo, falando, Ricardo, você está fazendo muita margem na minha categoria. É isso, a gente vai ganhar um pouco de dinheiro agora. Mas porque é um tema bem sensível, subir preço é um tema bem sensível mesmo. Baixar é mais fácil, né? O cliente aceita com facilidade, todo mundo aceita. Se você está entregando ali a rentabilidade, é ok, né? Mas subir preço é muito difícil e complexo. Agora me fala, você falou que está com um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para implementar. Uma conversa anterior que a gente teve aqui agora foi com o Caio Camargo. Ele fala bastante sobre inovação, obviamente focado nos comunicados. Como que é esse ambiente lá no Lopes, assim, para fazer testes, ver se as coisas vão trazer o resultado? Porque no final do dia a gente tá numa disputa de margem, né? A gente busca coisas que vão dar o maior resultado para a companhia, mas a gente tem que olhar para um outro fator muito importante, que é o time. Como que o time vai implementar essas coisas? Como que o time vai adotar? Porque o time já tem uma forma de fazer. Né? Quais são, obviamente, do que você puder compartilhar, né? Mas quais são os seus grandes desafios agora, nesse momento?
A gente, por exemplo, esse ano foi o ano de digitalização da área de pricing, né? Então a gente até o ano passado fazia tudo no Excel ali, então a gente tinha muita dificuldade de conseguir ter todas as alavancas unidas, então no final a gente só olhava a competitividade, né? Só o preço do concorrente. E aí até com a implantação do novo sistema, a gente vê uma subida na competitividade, quando a gente começa a ver várias alavancas, né? Dá uma protegida na margem, olha aqui mais um ponto ali, outra aqui, dá uma subida na competitividade por conta disso. Mas é um ambiente que as pessoas estão afim do novo. Elas querem desenvolver coisas novas, né? Tem alguns cases de sucesso lá de implantação, mas é uma empresa de 50 anos, né? Então tem muita coisa que foi feita há muito tempo, então não é uma velocidade de uma startup. A gente não testa e aplica e reduz, então a gente tem um pouco mais de planejamento para fazer os movimentos, porque tem muita coisa envolvida, mas é uma empresa um gosto de fazer coisas novas, né? Então tem alguns cases ali, né? De a implantação de novas ferramentas, de possibilidades de novos processos, que é muito diferente, até que não era tão novo assim, né? A pandemia teve uma mudança muito grande nas entregas delivery. A gente conseguiu, a partir do ano passado, ter um impulsionador de vendas pelos parceiros do Last Mile. Então, ainda tem muito que avançar nessa questão de inovação. É um setor um pouco mais, ali da nossa região, ainda um pouco mais tradicional, mas com vontade de fazer. Então, algumas coisas que são um pouquinho mais planejadas, elas acontecem com mais qualidade e conseguem se colocar em prática. Qual que você acha que é o próximo grande pulo, grande passo do varejo, assim, em termos de inovação? De todas essas coisas e de todas as apostas, assim, tá vendo? Não necessariamente na área que você toca, tá? Mas de coisas que você acha que meio que vão mudar o jogo, assim, que vão ter um potencial completamente disruptivo. Porque, assim, problema a gente tem um monte, né? Você olha pra cá, tem problema. A empresa existe há 50 anos, vai existir há 100, vai existir há 200, e sempre vai ter problema porque a gente cria problema para nós mesmos. Então, um processo novo que se implementou hoje para resolver um negócio de ontem, e esse processo vai ter um problema que vai ser resolvido por uma outra coisa. Mas nesse horizonte de agora, assim, qual que você vê que é o próximo grande negócio? Cara, aliás, sem ser pricing, só para não falar que eu estou puxando a sardinha, sem falar de pricing. Eu acho que tem muita oportunidade na operação de loja, assim, de estoque virtual, etiquetagem. Eu acho que, assim, pro modelo de varejo atual conseguir ser mais saudável, ele tem que passar pela operação da loja e como ela se reproduz ali, como que ela se movimenta, né? Então, da mercadoria que sai do fornecedor até chegar na gôndola especificamente, ela tem tantas idas e vindas que atrapalha muito a operação da loja ali, né? Então a gente tem muito estoque parado dentro da loja mesmo, que não está na gôndola, então tem muito excesso de sortimento. O que eu acho que vira o jogo ali é facilitar essa mão de obra dentro da loja e fazer com que a mercadoria realmente chegue na disposição do cliente. A gente tem muita ruptura e muita ruptura virtual também. O produto está dentro do CD, está dentro do estoque da loja e não chega na prateleira do cliente. Inclusive, o último Pricing Cash, estou confundindo os nomes aqui, o último webinar do Pricing Conectado que a gente fez, a gente eu convidei o Marco Perlman, falei o nome dele errado, perdão, Marco, o nome é difícil, trava-língua, Marco Perlman, você coloca que eu falo mais bonito. O Marco Perlman, que é CEO da Aravita, já ouviu falar da Aravita? Já. Que, né, tem todo porque assim, quando você olha para essas empresas mais tradicionais de estoque, é que conta demais, né? Mais aqui, menos ali, precisa tanto, consome tanto no mês e tal. E os caras estão construindo uma solução que parece ser bem inovadora e ajuda, porra. E quando você fala não só dos SKUs determinados, mas quando você fala também do FLV,
tem uma oportunidade assim bizarra de coisa para fazer, né? E também para não fugir do price, quando tu fala a otimização de preço. Quando você fala de FLV, por exemplo, os preços precisam ser diferentes entre as lojas, podem ser diferentes entre as lojas, clusterizados e com uma rapidez maior, né? Então, você tem caso ali do McDonald's que você anda na Paulista, cada 3 McDonald's você encontra, o milkshake tem um preço. As nossas lojas poderiam ser assim. Evidentemente que não é a batata, não é o alface, são itens super sensíveis, mas alguns outros itens, o pãozinho pode ser uma situação dessa, uma fruta cortada, o chocolate, o sorvete, a bebida gelada. Então a gente poderia ter condições de fazer a precificação com mais liberdade, assim, de fazer preços diferentes entre as lojas e sem medo, né? Tem muita resistência ainda na inteligência e fala, não, precisa de alguém ali e falar, não, é esse preço e digitar. Ainda tem muita resistência. Mas é que, cara, por um lado assim, eu acho que tanto nós na posição de empresa de tecnologia que cria esse tipo de solução, quanto você como o cara que toca isso lá dentro, óbvio que a gente fala, pô, mas tem isso ainda, mas por outro lado, eu já acordo bem com esse assunto todo dia. Porque assim, é um processo, a gente vai passar por um amadurecimento, vamos passar. É uma questão cultural da liderança, uma questão cultural da organização que vai criando as suas áreas e pontuando quais são os principais desafios, e assim, tempo ao tempo. Só que assim, tempo ao tempo, vírgula, porque determinadas coisas, principalmente as que mexem com muito dinheiro, se o cara ficar por último da fila, ele passa a não ser só devagar, mas passa a correr risco, né? Porque daí se ele tem uma margem muito apertada comparada com todo o mercado, ele está colocando a companhia em risco, como é a história da evolução do varejo em cada episódio de inovação. E, bom, a gente sabe que tem muito dinheiro para ser feito com isso. Cara, a gente falou de alguns pontos interessantes já. Você tem um histórico também acadêmico, né? Você estudou economia, certo? Fez um MBA na área e tal. Quando você olha para esse viés da academia, o que você enxerga que poderia ser um estudo legal para ser feito? Tem muito estudo de economia comportamental que no varejo poderia se aplicar, varejo alimentício, né? Se aplicar de forma muito rápida. Também poderia ser ali todas as inferências estatísticas, a gente usa muito pouco, né, de metodologias de previsão, a gente usa muito pouco, tanto para abastecimento, para precificação também, né? E acho que basicamente esses 2 pontos, para a precificação e também para o comportamento consumidor, da economia comportamental, assim, para a decisão de sortimento, né? A ancoragem de produtos, às vezes a gente não coloca um produto porque acha que não faz sentido ter para aquele público, mas ele colabora para fazer a compra de outro, né? Então ancora para cima um preço ali, consegue vender o outro. Acho que esses 2 pontos assim que são os que fogem um pouco do comum ali, né? A gente vê muita elasticidade, a gente vê muita coisa de microeconomia aplicada, mas eu vejo pouco, todas as empresas que eu passei, da inferência, estatística e também da economia comportamental, né? As áreas de CRM assim estão pouco ligadas. E no final do dia, seja no nível da academia ou seja no nível da empresa, do CNPJ, no momento que você passa a ter essa visão, essa abordagem, né, de estudo científico da coisa, né, método científico da coisa, você começa a estimular a inovação, né? Você começa a querer, de fato, ver que podem ter outras coisas que vão gerar mais valor do que coisas que eram feitas no passado e tudo mais. Pra gente matar o nosso papo, aí você vai olhar para a câmera do meu olhinho ali, olho a olho ali, e eu queria que você
endereçasse uma resposta para uma audiência que é uma audiência de quem não está no patamar que o Lopes está hoje. Uma audiência que ainda tem as dúvidas, dramas, pesadelos, meu Deus, pricing, trabalho hercúleo, né? Porra, é GC, pricing, inteligência e tal, mas como que eles podem começar? Qual o incentivo para essa galera começar? Bem, primeiro pontapé ali é você sabendo o que você quer, né? O que você espera, e aí investir em tecnologia. Você tem duas frentes, você pode investir em mãos, em braços para te ajudar, e investir em tecnologia para que você consiga fazer isso de forma perene e consistente, né? Boa parte das coisas, não há um caminho mágico, você tem que investir sempre com muito trabalho, mas eu acredito que a tecnologia, as informações e dados vão te trazer mais certeza do que você está fazendo e também com uma consistência maior, né? Você vence ali por fazer o certo muitas vezes seguidas e conseguindo corrigir os erros com mais rapidez. Então, o caminho ali se eu tivesse que começar ali do zero uma outra vez, investimento em tecnologia, informações e dados. Cara, você sabe que... Muito bom. Obrigado. Obrigado pela sua presença aqui. Mas pode continuar, porque só batendo um papo mesmo. Eu tava lá na NRF e aí tinha um cara lá. O cara era um indiano, mas ele trabalhava em algum mercado nórdico. Mas era um mercado grande, assim, nórdico pra caralho. Então, pô, os caras lá em Price, os caras tão tipo... na frente. Você viu o nível de discussão, de coisa que ele apresentava, e ele falava assim, caralho, que difícil convencer o pessoal a fazer o básico do básico. Mas aí eu fiz a pergunta, se não foi mal, eu perguntei, eu falei, cara, o que seria da empresa de vocês? Eu vou me recordar, eu te passei isso, você lembra? O que seria da empresa de vocês se não fosse pricing? Ele meio que deu uma risada e falou, não ia ter. Porque lá é como se fosse olhar para o futuro. Lá todas as redes já tem. Então assim, cara, se você não tem, você tem X pontos de margem a menos. Se você tem X pontos de margem a menos, você abre menos lojas, você vai ganhar tudo pior que o seu concorrente. Você fica fadado ao fracasso, cara. Porque é muito representativo. E price tem que ter e tem que ser apartado comercial. Tem isso, mas é um processo também. É longo. É um processo também. É tipo... A cultura do comercial é muito forte no Brasil. Muito forte. Muito forte. É que você passou por um GPA. Cara, eu acredito que a área que faz o preço é uma área específica. Eu me acredito. Mas não tem como você forçar isso agora. Você precisa primeiro convencer o pessoal que até a área comercial, do jeito que trabalha hoje, ela já consegue dar um resultado legal. E aí você vai... Porra, vamos lá. Por que a gente tem um cara no comercial para comprar FLV e outro para comprar todinho? Porque em algum momento entenderam que um pouco de especialização faz bem. É um caminho natural. Uma hora eles vão entender que... Lá a gente já conseguiu isso aí. Essa batalha a gente já venceu. Já venceu. Agora não pode dar errado para não ter que voltar atrás. Mas o varejo é cíclico também, né? Então a gente vive ondas ali, tentar ter essa consistência, acho que é o importante, né? E não voltar para trás em alguns ganhos por conta de alguns solavanco que deu ali na passagem. É isso aí. Muito bom. Obrigado aí. Hora do shopping? Acho que eu não. Agora pode. Eu não vou embora, velho. Senão eu vou ficar aí até. Não, mas um shopping na mata, pelo amor de Deus. Porra, agora que é a hora boa.